Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente fazer a correção da atividade da aula de ontem, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então, bastante atenção para quem não conseguiu entender, né? Algumas atividades que vieram, das poucas que vieram com alguns probleminhas que nós vamos consertá-los agora, tá certo? Bom. Então, observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Então, na cena 1, ontem eu tomei suco no café da manhã e na infância eu tomava suco no café da manhã. Gente, verbo é aquela palavra que a gente pode conjugar, tá? Que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tem gente marcando errado, palavras que não são verbos, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, olha só, o verbo aqui na cena 1 é o tomei e na cena 2 é o tomava. Essas duas formas, elas estão transmitindo a ideia de passado, ou seja, ação que já foi concluída, tá? Tomei e tomava, então passado. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? E qual forma verbal foi utilizada? Então, olha só, na cena 2, a mulher diz que ela tomava, né, suco no café da manhã na infância dela. Então, ela costumava, era habitual dela, era o hábito dela tomar suco no café da manhã. Tem gente que toma café, tem gente que toma café com leite, né? Então, ela tomava suco no café da manhã. Pode ser que hoje em dia ela não toma mais suco no café da manhã, tá? Bom, e qual dos personagens fala de uma ação momentânea ocorrida em um passado recente? Que forma verbal foi utilizada? Então, o menino da cena 2, da cena 1, né? Ele diz que ontem ele tomou, né? Eu tomei suco no café da manhã. Então, o tomei, né, indica uma ação que aconteceu no passado, que foi uma ação momentânea no passado e que aconteceu ontem, bem recente, né? Ontem, tá? Bom, aqui veio a explicação que eu já expliquei para vocês. Falei para vocês consultarem um modelinho aqui para ver o pretérito perfeito e imperfeito. Bom, aqui tivemos alguns probleminhas, tá? Olha só, observe a capa do livro. Então, temos aqui, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. É o título desse livro. Nesse título, a gente tem apenas um verbo, tá? O verbo que a gente tem aqui é o verbo mandar, que está conjugado no tempo passado, mandava, tá? Percebem aqui? Bom, qual é a forma verbal presente no título do livro? Mandava, tá? Em que tempo está essa forma verbal? Ela está no pretérito imperfeito. Por que no pretérito imperfeito? Olha só, além da terminação ava, né, que a gente viu lá no modelinho de conjugação, né, ela indica uma ação que era frequente no passado, tá? Então, mandava é pretérito imperfeito. Letra C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão não manda mais no Carlinho. Então, mandava, não manda mais, tá? Bom, escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Gente, tem que usar o verbo mandar. Tem gente que escreveu a frase no pretérito perfeito, mas escreveu usando outro verbo. Então, eu mandei a tarefa no Google Sala de no ClassUp, eu mandei meu filho estudar, entendeu? A minha mãe me mandou eu tomar banho. Então, vocês tinham que usar o verbo mandar no pretérito perfeito. Bom, outro probleminha aqui. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, nós tínhamos o texto do primeiro quadrinho e o texto do segundo quadrinho, faltando as formas verbais, certo? Então, vocês tinham que reescrever completando com o verbo tricotar e brincar
na primeira fala aqui, no primeiro textinho do primeiro quadrinho. No pretérito imperfeito. Então, antes, a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Então, ficou assim. Antes, a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Na letra B, vocês tinham que reescrever a segunda, né? Usando o verbo perder no pretérito perfeito. Então, agora com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Tá? Então, agora que a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Por que o gatinho está chateado aqui, olha só, no segundo quadrinho? Porque a vovó não deixa mais ele brincar com o novelo de lã. Quem tá brincando aqui, ó, com o novelo de lã é a vovó e não ele. D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, o que você tinha que fazer agora era transformar esta frase no plural. Então, ficou assim. Antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Na letra E, agora reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós, mantendo o verbo perder. Então, era a mesma coisa com essa frase aqui. Então, olha só. Agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. Tá certo? Então, se vocês tivessem consultado lá o quadro, né, vocês iam conseguir conjugar corretamente. No exercício 4, eu tinha a frase, né, no presente, e vocês tinham que transformá-la no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, olha só. Vocês escreveram as frases, alguns não escreveram na ordem, pretérito perfeito e imperfeito. Tudo bem, não precisa estar na ordem, mas eu preciso saber que vocês sabem qual é o pretérito que você quis escrever, tá? Então, eu cantei na escola é o pretérito perfeito. Então, você pode colocar um pezinho aqui na frente, tá? Para eu saber que você escreveu essa frase no pretérito perfeito. Eu cantei. Eu cantava na escola é pretérito imperfeito. Então, você pode colocar um izinho aí para eu saber que você escreveu no pretérito imperfeito, tá? Meu irmão gostou, pretérito perfeito. Meu irmão gostava, imperfeito. Meus avós nos ensinaram, perfeito. Meus avós nos ensinavam, imperfeito. E meus pais chegaram tarde, perfeito. E os meus pais chegavam tarde, imperfeito. Ok? Bom, e aqui era resposta pessoal, né? Eu vi que alguns escreveram, né? As frases, seguiram a dica que eu dei lá de pesquisar a frase, colocaram entre aspas, muito bem. E vou recortar aqui e colar frases, tá? Bom, essa é a correção da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Quem ainda ficou com dúvidas, mandem as dúvidas que eu volto nesse assunto e explico novamente, tá bom? Um beijo grande para vocês e curtam a aula de hoje. Tchau, tchau!